Meu nome é Joel Moreira Filho, advogado, professor universitário, diretor institucional da OAB. Eu acho muito importante a gente estar fazendo esse debate, principalmente para conscientizar as pessoas e evitar esse número alarmante de mortes que nós temos no trânsito até hoje. Meu nome é Roberta Corrêa Lima, sou advogada e superintendente de integração da Secretaria de Estado de Defesa Social. Eu acho importantíssima essa discussão que teremos aqui hoje sobre a lei seca. É necessária a conscientização de toda a população. Nós não podemos mais admitir o número de acidentes e de vítimas que nós temos hoje no trânsito em Minas Gerais e no Brasil. Meu nome é Anderson Alcântara Silva Melo, sou delegado de polícia, doutor em Ciências Jurídicas Sociais e atualmente sou coordenador de operações policiais do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Entendo que não é apenas uma questão de consciência, é uma questão de atitude, mudar o comportamento para preservar vidas. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Bem-vindo a mais um Horizonte Debate. No programa de hoje, discutiremos os 7 anos da Lei Seca. Qual é a sua postura com relação à cidadania de beber e não dirigir? Há pouco tempo, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que não era da parte dele legislar sobre o que o indivíduo fazia nas noites, sozinho, em casa, bebendo. Mas qual é a sua postura com relação a beber e tomar o volante? Discutiremos isso e, de forma muito importante, há certo e há errado? Qual é o seu envolvimento no tema? Doutor Anderson, hoje, quem é o indivíduo passivo de uma pena administrativa, de sanção, prisão, com relação ao beber e dirigir? Primeiro é dizer o seguinte, beber e dirigir de jeito algum, de forma alguma, até porque a pessoa, o motorista que bebe e dirige, ele pode incidir tanto numa infração administrativa como num crime, uma infração criminal. Pode sofrer tanto processo administrativo e ter sua carteira suspensa, receber multa, etc., etc., como pode ser preso e somente sair em liberdade se pagar uma fiança. Agora, mais do que isso, viu, Jair? É dizer o seguinte, que a pessoa que tem esse comportamento, ela não apenas traz o mal a si mesmo pelo fato que está fazendo, mas o mal que produz a outras pessoas, né? Que destrói famílias, mutilam corpos, pessoas que praticamente morrem em decorrência desse comportamento indesejado. O indivíduo pode ser preso ou pode ter uma sanção administrativa a partir de qual miligramagem? Sim. A questão técnica do sopro ou do sangue, né? Quando ele adquire 0,3 miligramas por litro de álcool por sopro, por litro de álcool soprado, igual ou superior, ele estará incorrendo em crime. Abaixo disso, na infração administrativa. A diferença é que quando incide crime, ele sofrerá um processo criminal e será conduzido preso em flagrante à delegacia de polícia. Também quando ele se recusa a soprar o bafômetro, mas ele ali apresenta sinais evidentes da embriaguez, o policial também, detectando esses sinais, poderá conduzi-lo e sofrerá a mesma sanção, o mesmo procedimento de ser autuado em flagrante dele. Doutor Joel, falar de lei em um país de uma democracia tão jovem, onde as pessoas têm, de toda forma, tão pouco acesso ao discurso jurídico, as pessoas sabem que produzir provas contra si mesmas não se pode, né, inconstitucionalmente. Como é que é pensar essa seara técnica do direito, onde um número, 0,33, determina, através do etilômetro ou do exame de sangue, até que ponto que o sujeito produz, sim, prova contra si próprio? Como é que é tecnicamente pensar isso? Em uma blitz de trânsito, o que acontece ali?
A legislação sofreu algumas modificações, né? Hoje, o próprio agente público, ele detectando esses sinais de embriaguez, nós mudamos, o legislador mudou esse polo para a pessoa produzir prova para se defender, né? E eu gostaria de aproveitar a fala do Dr. Anderson, quando coloca-se que a pessoa vai estar incorrendo numa pena administrativa ou criminal ou numa multa. Mais do que isso, nós temos que falar que vidas estão sendo perdidas todos os dias, milhares de vidas. Nós estamos falando de números que parecem guerras, né? A gente comparar os números do trânsito no Brasil e muitos desses acidentes estão associados a motoristas que ingerem bebidas alcoólicas, nós temos que rever todo um posicionamento nosso enquanto sociedade. O que nós queremos? E qual é o exemplo que esses pais querem dar para os seus filhos? Qual é o grande objetivo nosso enquanto sociedade? A lei é dura o bastante, doutor General, para poder nos regular? Olha, na minha opinião, nós temos que intensificar bastante as blitz. As pessoas têm que saber que se isso acontecer... Quando a gente fala de sanção, a sanção tem duas vertentes. Você tem uma vertente psicológica, que ela vai agir para o cidadão não cometer aquela violação à norma. Esse é o nosso grande objetivo. Ninguém quer que ninguém fique preso, que pague multa, que tenha pontos na carteira retida ou suspensa. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que não aconteça violação da norma. Porque o patrimônio, o valor jurídico que está sendo protegido ali é tanto a vida do motorista como a vida das outras pessoas. Então, o que nós temos que fazer é intensificar para que todos vejam que, se acontecer, ele vai estar correndo um grave risco de sofrer a sanção. Roberto, antes de perguntar sobre política, acho que o doutor Anderson disse que a lei não é dura o bastante? Não, eu não creio. Pela experiência que a gente já tem lidando com os casos, com os fatos que nos chegam, eu não consigo entender algo que é chamado de tolerância zero, que é tão tolerável. Então, entendo, vamos falar mais sobre isso aqui, mas eu acho que alguma alteração tem que ter no sentido de recrudescer um pouco mais. Porque nos Estados Unidos, quando se implantou tolerância zero, é tolerância zero mesmo. Dali na frente do juiz e dali, às vezes, direto para a prisão, em determinados casos. Aqui não. Aqui a única certeza que a gente já tem é que o indivíduo que cometeu um crime nessa natureza, está bêbado e matar alguém, ele não vai ser preso. Às vezes aquele lugar na delegacia de trânsito que tem um vidro e a imprensa massivamente, domingo de manhã, vai lá e filma. Custódia, né? Às vezes essa sala de custódia, ela gera um constrangimento do sujeito que é até mais punitivo do que o próprio... Porque ele vai ser libertado, né? Ele vai ser solto em pouco tempo, né? Me lembra agora, no final do ano de 2014, a bela modelo que perdeu parte da perna, até hoje a outra jovem que desceu a Rajagabalha e atingiu, abalou a moça, solta até hoje. Foi aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. Sim. Esse código que é considerado uma legislação de tolerância zero. Eu acho que é um grande paradoxo que a gente precisa corrigir algumas situações. Concordo com o Dr. Joel, questão de fiscalização, mas uma fiscalização inteligente. Hoje nós temos acesso das redes sociais, todo mundo tem informação, então não adianta a gente querer iludir a nós mesmos que os formatos que existiam de fiscalização de blitz, eles têm que ser os mesmos. Não, se a gente quiser resultados diferentes, nós temos que ter formatos e ações diferenciadas. E é isso que nós procuramos fazer hoje, em conjunto com a SEDES e as demais instituições do sistema de defesa. Havia pedido perdão, né, para te introduzir agora na conversa. Como que é pensar políticas que, à primeira vista, no Rio de Janeiro, por exemplo, a blitz da Lei Seca, não sei se porque pega mais famosos e isso aparece na televisão com mais frequência, é fato que em alguns estados ou em algumas outras cidades a política é mais eficaz em termos de fiscalizar do que em outros? Belo Horizonte carece, Minas carece de mais fiscalização? Eu acredito que existam sim regiões que tenham mais fiscalizações, né? Mas acredito que nós estamos aqui no caminho certo. Nós temos feito a campanha da Sou pela Vida, Dirige Sem Bebida, ela foi lançada em 2011, mas ela foi intensificada este ano e nós estamos também
procurando aperfeiçoar. Como o doutor Anderson falou aqui, né, a gente não pode usar metodologias de outro estado, por exemplo, porque às vezes o que é usado no Rio de Janeiro pode não ser adequado para Minas Gerais. Então, hoje, nós estamos estudando novas metodologias, estamos fazendo vários aperfeiçoamentos. Existe uma comissão que ela se reúne semanalmente, não só para fazer a programação das operações, mas também para fazer estudos sobre novas políticas. Mas foi intensificado e a fiscalização está acontecendo. Claro que nós ainda temos dificuldades, temos muitas barreiras que a gente precisa passar, mas estamos fazendo. E a gente falou muito aqui na fiscalização, mas hoje a gente tem um pensamento muito preventivo também, né, doutor Anderson? Então, a gente está estudando muito essas políticas preventivas Roberto, também. É uma ilusão essa ideia de dizer que a blitz da lei seca no Rio deu mais certo do que em Belo Horizonte, então, porque a impressão às vezes que se tem é muito disso, né? Assim, o Rio, a transição entre a Zona Sul e a Barra, pontos onde as pessoas transitam à noite, vindo do bar ou da festa. Então, não é há uma intensificação dessa fiscalização. Há uma intensificação, eu acredito, e a gente tem trabalhado nisso, na questão da divulgação. Talvez a gente não esteja fazendo uma divulgação como é feito no Rio de Janeiro, porque aqui em Belo Horizonte há metodologias diferentes, há formas de trabalho diferentes, não só em Belo Horizonte, mas aqui em Minas Gerais, né? Porque acontece a operação integrada, às vezes só esta operação integrada é que está sendo divulgada. E o pessoal esquece que as blitz, elas acontecem todos os dias. Diariamente, a Polícia Militar faz 3 blitz por dia, né? Nos finais de semana, tem a blitz, pelo menos 2 específicas da lei seca, que não são das operações integradas. A Polícia Civil faz blitz também, né? A gente está com uma metodologia nova, né, doutor Anderson, de blitz da paisana da Polícia Civil, né? Então, os policiais estão nos bares, nos restaurantes e, a partir dali, quando eles constatam que tem alguém bebendo que pegou o carro, eles fazem a abordagem. Então, são várias metodologias novas, né? E que, às vezes, a divulgação é que não está saindo da forma adequada. No próximo bloco, Roberta, eu vou te perguntar qual que é a metodologia dessas blitz e como, doutor Anderson, doutor Joel, que é possível de envolver o legislador em mais discussões com relação a isso. Vou finalizar esse primeiro bloco insistindo na pergunta que o doutor Joel colocou para a gente. Qual é o projeto de sociedade? Qual é o seu projeto de sobriedade? Que tipo de valor quanto à sobriedade você tem ensinado aos seus filhos, aos seus netos? Fique conosco, até daqui a pouco.